Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre transtornos de aprendizagem. Conversar com a neuropsicopedagoga, pedagoga, letróloga Simoni Mérida. Simoni, muito em voga essa área, né? Transtornos de aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno da aprendizagem, que envolve uma inabilidade da criança ou do indivíduo que dificulta a aprendizagem ou da leitura, ou da escrita, ou da matemática, de uma forma que ele sempre terá um resultado bem abaixo do seu nível esperado de desenvolvimento ou escolaridade. E existem diferentes transtornos de aprendizagem, não é, Simoni? O que eles têm em comum? São um conjunto de condições que prejudicam não só o aprendizado, mas também o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento escolar, questões relacionadas ao trabalho, a convivência com outras pessoas e até mesmo emocionalmente. Outro termo que ouvimos muito nas escolas, principalmente, é dificuldade de aprendizagem. Tem diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem? A diferença entre dificuldade de aprendizagem e o transtorno da aprendizagem é que a dificuldade ela é uma condição passageira, superficial, que acontece quando influências externas, como questões emocionais, problemas familiares, uma alimentação inadequada, um ambiente desfavorável, atrapalham o processo de aprendizagem. Nesses casos, às vezes uma organização familiar, ações dentro do próprio ambiente escolar ou uma professora particular auxiliam essa criança a superar a dificuldade. Já o transtorno específico da aprendizagem é uma condição neurológica interna que afeta a aprendizagem e o processamento de informações de uma forma muito persistente. O indivíduo ele tem uma dificuldade muito pontual que pode ser com a leitura, ou com a escrita, ou com a matemática. E embora sejam realizadas adaptações familiares e escolares, não há uma modificação do comportamento. A aprendizagem ela não acontece como deveria porque é uma disfunção neurológica que envolve uma alteração cerebral. Isso significa que é uma situação fisiológica, né? Tem um componente genético aí também? O transtorno da aprendizagem é uma doença genética. Isso quer dizer que um dos pais também possui o transtorno, portanto, não tem como evitar. O importante é identificar o transtorno da aprendizagem, principalmente na infância, realizar o tratamento quanto antes para que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida. Um problema específico que são aquelas crianças ou adolescentes que não conseguem ler direito. Como é que é o nome disso? Transtorno da aprendizagem com prejuízo na leitura, ou como muitos conhecem, dislexia, é uma doença genética que afeta o indivíduo na área da leitura. Você pode dar um exemplo aí de sinais da dislexia? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma criança muito inteligente, muito esperta, que teve uma infância normal e que quando chega na fase da alfabetização, começa a ter problemas com a aprendizagem. Apresenta uma escrita irregular, começa a fazer garranchos, não consegue acompanhar o ritmo de leitura da turma, tem dificuldade para interpretar os textos. Temos aí alguns sinais de alerta do transtorno da aprendizagem com prejuízo na leitura. Isso significa que tem que esperar aparecer os sinais na escola, Simoni? Outros sinais podem ser percebidos antes mesmo do processo de alfabetização. O primeiro deles é o histórico familiar, pois se na família tem um histórico de dislexia ou se um dos pais teve dificuldade com a leitura ou a escrita, essa criança terá um maior risco de ter o transtorno. Outro sinal de alerta é o atraso de fala, assim também como o esquecimento frequente, problemas com memorização, dificuldades com conceitos como perto, longe, principalmente direita e esquerda, troca de letras e sons tanto na fala quanto na escrita, uma criança que cai muito, que tem muita desorganização, que tem dificuldades com rimas e aliteração, criança que tem dificuldade para cantar também. Essas crianças têm prejuízos na inteligência também, na parte cognitiva?
É importante destacar que a dislexia não tem qualquer tipo de relação com a inteligência, ou seja, alunos com dislexia conseguem aprender qualquer conteúdo e muitos têm o QI elevado. E a dislexia tem cura, Simone? Qual é o tratamento para a dislexia? A dislexia não tem cura, pois as dificuldades podem ser amenizadas com o diagnóstico e intervenções adequadas. Por isso, é tão importante procurar um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo assim que perceber alguns desses sinais. Mas tem também os prejuízos na escrita. Tem um nome específico para isso? Como é que é a manifestação desse transtorno? Transtorno da aprendizagem com prejuízo na escrita, também conhecido como desortografia, é uma dificuldade na aprendizagem da ortografia, da gramática e da escrita. A pessoa com desortografia, ao escrever algumas palavras, ela esquece letras, ou substitui, ou ainda inverte letras, sílabas e até palavras. Também tem dificuldades para estruturar, produzir e organizar textos. E como os pais e professores podem constatar os indícios da desortografia, Simone? Um dos principais indícios de que a criança tem desortografia é o aspecto visual do texto. Ele é muito prejudicado. O texto ele é muito desorganizado. É comum encontrar palavras fora da linha, acima da linha, abaixo da linha, letra desproporcional, letra desorganizada, um espaçamento irregular entre as letras, entre palavras. Outro ponto que pode ser observado é a falta de clareza quando eles produzem texto, pois há a presença de frases desconexas, palavras deslocadas, palavras sem sentido. Essas crianças também apresentam muita dificuldade com a pontuação. E o que causa a desortografia, Simone? As causas da desortografia são desconhecidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, ambientais e neurológicos contribuam. Bom, e ao perceber aí esses sinais que você mencionou, né, desorganização na escrita, as letras muito estranhas, qual caminhamento deve ser dado para essa criança ou o adolescente, Simone? Ao perceber alguns desses sinais, a criança ela deve ser encaminhada para um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo para que seja feita uma avaliação e intervenção adequadas. Simone, muita gente não gosta de matemática, né? Mas para algumas crianças e adultos também, essa matéria é um verdadeiro monstro. Elas têm pavor e elas alegam também que não conseguem aprender matemática de jeito nenhum. Isso pode ser um sinal de um transtorno de aprendizagem? O transtorno da aprendizagem com prejuízo na matemática, também conhecido como descalculia, é caracterizado pela dificuldade persistente para entender os números, o que pode levar a criança a ter dificuldade de aprender matemática e entender cálculos simples. É também uma doença genética. Quais são os sintomas de que seja uma descalculia e não uma simples rejeição ou resistência à disciplina matemática? Os principais sintomas de descalculia são, por exemplo, a dificuldade para contar, principalmente de trás para frente. Tem também o atraso na aprendizagem para somar os números, uma dificuldade grande para entender qual o número maior quando a gente compara números simples, por exemplo, 3 e 6. Tem muita dificuldade para criar estratégias na hora de fazer conta, como uma estratégia simples, que é contar nos dedos. Dificuldade para entender e distinguir os sinais matemáticos, para organizar os problemas matemáticos e realizar os cálculos, para entender e associar um número, por exemplo, o número 4, a palavra 4, e entender que ambos significam 4 itens. Dificuldade para entender conceitos matemáticos como maior que, menor que, dificuldade para estimar o tempo, entender velocidade e distância, e realizar cálculos simples e complexos. Isso deve causar sérios prejuízos acadêmicos e até na vida, no dia a dia dessas crianças e adultos, né? Quando começam esses sintomas, Simone? Essas crianças evitam realizar atividades que necessitam da compreensão de números, como, por exemplo, jogos que envolvem a matemática. Os primeiros sintomas de descalculia surgem por volta dos 4 a 6 anos, quando a criança está aprendendo os números.
e geralmente é diagnosticado por volta dos 7 anos, quando a criança começa a aprender cálculos matemáticos na escola. Ao perceber alguns desses sinais, a criança deve ser encaminhada para o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo para uma avaliação e intervenção adequadas. Vamos fazer um resumo, né? E o encaminhamento que deve ser feito ao perceber os sinais que você apontou. Os transtornos específicos de aprendizagem envolvem a dislexia, a desortografia, a disgrafia e a descalculia, e podem ser diagnosticados em 3 níveis: leve, moderado e grave. Quando perceber sinais de alguns dos transtornos específicos de aprendizagem, os responsáveis pela criança ou a escola devem encaminhá-la para um psicopedagogo. E daí, o que acontece? Já começa aí o tratamento? Esse profissional realizará uma avaliação e poderá encaminhar a criança para outros profissionais como o fonoaudiólogo, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo e neuropediatra. Isso significa que fechar um diagnóstico aí de transtorno de aprendizagem não é uma tarefa muito simples, não é? O diagnóstico é realizado por meio de uma equipe e só poderá ser fechado a partir dos 9 anos, embora o relatório possa informar que há indício do transtorno antes mesmo dessa idade. Simone, a criança que comprovadamente apresenta algum desses transtornos, ela está livre dos outros ou eles podem aparecer juntos, como diz aí na linguagem médica, né, em comorbidade? É comum que a criança tenha, por exemplo, dislexia e descalculia, ou a associação com o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com autismo ou outras comorbidades. No entanto, é imprescindível a realização de uma boa avaliação. Bem, pelo que você disse, esse diagnóstico aí pode demorar, né? Especialmente se for pelo sistema público de saúde. Simone, e os pais, a escola e a criança, como é que ficam nessa situação? Elas ficam sem poder fazer nada enquanto não fechar o diagnóstico? Quando há suspeita de um dos transtornos específicos de aprendizagem, a intervenção poderá ser realizada bem antes do diagnóstico, uma vez que auxiliará a criança nesse processo até que seja possível uma avaliação. O importante é, quando perceber alguns sinais, procurar um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Muito obrigada, Simone.